Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. No próximo sábado, dia 27 de junho, ocorrerá o 4º Seminário Universidade e Escolas, Modismos versus Cultura Alimentar, sobre a organização do Núcleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças Crônicas na Infância, URGS e PRORESCT. O evento tem como objetivo discutir com educadores e pais as doenças, a obesidade e a hipertensão na infância e as suas relações com a cultura e modismo alimentar. O Estação se propõe a estender a temática e debater mais sobre o assunto do evento. Fique conosco, o Estação está no ar. No programa de hoje, vamos conversar com a professora Noêmia Goldresch, coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças na Infância. Boa tarde, professora Noêmia, seja bem-vinda ao programa. Professora Noêmia, no próximo dia 27 será realizado o 4º Seminário da Universidade e Escolas, Modismo versus Cultura Alimentar. Quais são os objetivos e as expectativas em realização dessa atividade? Bom, os objetivos são discutir sempre temas relacionados com o consumo inadequado na infância. Então, este ano nós resolvemos abordar o que é modismo. Então, é importante que a gente faça uma diferença do que a gente é bombardeado pela mídia e assume no seu dia a dia para comer e o que realmente faz parte da cultura alimentar no Rio Grande do Sul. Considerando que já é a 4ª edição do seminário, a senhora poderia dizer se há um eixo comum dos temas discutidos até então? Sim, sempre está relacionado com publicidade, criança e consumo e vida saudável. Então a gente já teve nas outras edições, o ano passado foi criança, a família, criança e a mídia, para abordar exatamente isso. Quem é o dono do cardápio, né, da criança foi o segundo. Primeiro, quero dizer que eu já nem me lembro o que era, mas sempre foi relacionado com esse tema, com esse eixo que vai em todos os seminários. Para nós é importante a discussão, então ele é voltado para a comunidade, ele não é um seminário voltado para os acadêmicos, para a academia, embora a gente goste muito que todo mundo participe, mas o objetivo são as professoras das escolas, as pessoas relacionadas, por exemplo, as nutricionistas, psicólogas que trabalham também nessas escolas, e os pais e avós. Professora Noêmia, o que poderia ser destacado na programação deste ano como diferencial? Bom, eu acho que nós teremos uma palestra da Nádia Rebouças, que é uma publicitária muito conhecida nesse meio e que se deu conta de que a publicidade pode ser algo maligno. Então, ela vai falar para nós, assim, sobre a propaganda de um salgadinho, como isso prejudica as crianças e como as pessoas devem começar a pensar e se posicionar para não é ser contra, é entender por que as pessoas não podem alimentar com esses produtos. A segunda parte da manhã, nós teremos uma mesa redonda que eu acho que vai ser extremamente interessante. Nós vamos ter a professora Sandra de Deus coordenando e depois nós vamos ter uma professora que é voltada, assim, ela não é uma antropóloga, mas ela vê exatamente do ponto de vista da antropologia o que nós comemos e os aspectos culturais da alimentação. Depois nós teremos a professora Flávia, que é da agricultura, que vai falar para nós sobre como é que os produtos da agricultura se posicionam em relação à cultura alimentar. E para encerrar, nós teremos a professora Ingrid, que vai nos falar sobre biofortificado, se isso é um modismo ou isso veio para ficar. O que é um alimento fortificado? Então, essas farinhas que se acrescenta ácido fólico, por exemplo. Esse é um alimento fortificado. Então, ele não é natural, mas em laboratório vão se acrescentando substâncias, pensando em suprir deficiências das pessoas nessas substâncias.
Bom, à tarde nós vamos ter uma apresentação de uma nutricionista de São Lourenço, onde eles conseguem interagir com a agricultura familiar e eles compram quase 98% da agricultura familiar. Então, ela vai nos mostrar como isso é importante para o município, porque a escola compra da agricultura familiar, a agricultura familiar sabe que aqueles produtos já têm um destinatário e faz com que mais dinheiro circule no município. Então, é uma experiência bem interessante, porque aqui em Porto Alegre é em torno de 30%. O que se pode adquirir da agricultura familiar. Depois nós teremos 3 oficinas que já estão com as vagas esgotadíssimas, uma sobre aleitamento materno, a outra sobre plantas alimentícias não convencionais e a terceira vai ser alimentação escolar na educação infantil. A senhora coordena o Núcleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças Crônicas na Infância. Quais os objetivos, parcerias e funções desse núcleo? Tá. O núcleo visa congregar integrantes da universidade que têm o mesmo objetivo. Qual é o mesmo objetivo? É vida saudável para as crianças ou fazer com que elas sejam mais saudáveis possíveis nesse meio. Então, se reúne pessoas da odonto, da medicina, de jornalismo, e a gente tem também uma parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde, com o Departamento de Enfermagem. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação de Porto Alegre, que nós desenvolvemos um projeto de prevenção de doenças crônicas nas escolas de educação infantil. E além dos seminários anuais, quais as atividades rotineiras do Núcleo Interdisciplinar? Bom, o rotineiro, então, é o desenvolvimento desse projeto grande, que é um convênio da URGS, através do Núcleo, e da Secretaria de Educação de Porto Alegre. Então, nós avaliamos todas as crianças, todas, matriculadas na educação infantil de Porto Alegre, nas escolas públicas vinculadas à secretaria. E com isso a gente tira dados sobre sobrepeso, obesidade, e pela primeira vez está se fazendo um estudo nessa faixa etária, que é até os 5 anos, sobre pressão arterial. Muito importante dentro desse projeto com a Secretaria Municipal de Educação é a capacitação do pessoal da Secretaria. Então, há cerca de um mês, nós capacitamos junto com eles 900 profissionais, entre pessoal da limpeza, pessoal da cozinha e as professoras, explicando, então, todos esses aspectos que estão relacionados às doenças que ficam dependentes de erros nutricionais. A nossa preocupação muito grande é o consumo de sal. Então, assim, se sabe que o brasileiro consome 12 gramas, o adulto, 12 gramas de sal, quanto o máximo seria 5 gramas. Isso acontece também com as crianças, porque as pessoas não se dão conta que isso pode levar à hipertensão, a doenças do coração. Então, a Secretaria de Educação já está tentando reduzir o sal. Acontece que isso cria um conflito na escola, porque, assim, o pessoal da nutrição faz com menos sal. As professoras acham que a comida não tem gosto e dizem isso na frente da criança, ou abrem um saquinho de sal e põem, o que é totalmente um contrassenso. Os pais também não têm noção do que está acontecendo, porque se tem muita pouca informação a esse respeito. Por exemplo, se a gente pensar nesse pacotinho de massa instantânea, eu não vou dizer o nome, cada pacotinho desse tem na massa 5 gramas e mais 4 gramas no tempero. Então, quando uma mãe diz assim, não, mas eu tiro o tempero, só faço a massinha, ela está dando 5 gramas, que é o máximo que um adulto pode. Não é por mal, porque assim ninguém vai fazer isso para prejudicar a criança, é desinformação. Então, uma das funções que a gente tem nesse projeto, e que se fez o ano passado, é a reunião com os pais para explicar exatamente isso. Então, levar esse problema do sal, do sobrepeso, obesidade das crianças, que às vezes eles não se dão conta. E nós temos um dado que é assustador. 20% das crianças que nós avaliamos até agora, e são 1.800 crianças, a ocorrência de pressão arterial aumentada está em torno de 20%.
E vocês recolheram dados que comprovam o anúncio da Organização Mundial de Saúde de que pela primeira vez nos últimos 2 séculos a expectativa de vida da atual geração de crianças é menor do que seus pais, né? Isso é uma coisa muito grave, né? Porque assim, o que vinha melhorando as condições sanitárias, combate às infecções, os filhos sempre estavam vivendo mais que os pais. Acontece que agora, aquelas doenças que são típicas do adulto, por exemplo, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, eles estão aparecendo mais precocemente nessas crianças. Então, eu vou te dar o exemplo, Laura, da hipertensão. Um adulto hipertenso, ele tem sobrevida diminuída. Então, um adulto vai começava antigamente em torno dos 40 anos, 50, ter pressão aumentada. Imagina que agora nós estamos com criança com menos de 5 anos com pressão aumentada. Daí nós temos 2 problemas. Não se mede rotineiramente a pressão de crianças na consulta pediátrica de rotina. Então essas crianças vão ficar um tempo grande, inclusive sem diagnóstico. Elas só vão ser diagnosticadas se elas tiverem uma complicação. E a hipertensão, até ficar muito grave, severa, ela não tem complicação, ela é totalmente assintomática. Tu só pode saber se tu medir a pressão. Então, se vê agora assim, que o diabetes do adulto, que também começava em torno da 4ª década, agora está aparecendo em adolescentes. Então, nós estamos fazendo com que as crianças sejam, na verdade, já uns velhos em função dessas doenças crônicas. Professora Noêmia, recentemente a nutricionista apresentadora Bela Gil foi massacrada ao mostrar na internet a merenda de sua filha por acharem natural demais. O que você acha sobre isso? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o que fizeram com a Bela Gil. Porque, na verdade, ela demonstrou o que deveria ser a rotina. O nosso problema grande aqui é assim, nós temos uma vida muito agitada, as pessoas, as mulheres, elas estão trabalhando, elas fazem dupla jornada, então é muito mais fácil tu pegar um bolinho pronto lá, um suco de caixinha, que também é um veneno, e colocar no lanche da criança. E tu não precisa nem te preocupar. O que ela fez é uma preocupação muito grande com a saúde da criança. Claro que não adianta assim, hoje eu vou fazer um lanche saudável. A criança certamente não vai gostar. Então, é todo um trabalho que se deve fazer de conscientização dos pais, na escola. Então, assim, no município aqui de Porto Alegre, as crianças recebem alimentação em tempo integral. Mas tem algumas crianças que têm dificuldade para se adaptar, porque elas não estão acostumadas a comer arroz, feijão, carne, salada e um vegetal. De tarde sempre dão frutas. Então, assim, a nossa ideia é que se a gente conseguir fundamentar bem para os pais e para as crianças esse tipo de alimentação, quando eles chegarem no ensino fundamental, eles vão chegar melhor do que chegam hoje. A Bela Gil tem um programa que é muito interessante, mas assim não podemos comparar o esforço dela contra todo esse massacre da mídia para cima dos pais, que vai te conquistando pela facilidade de te mandar uma porcaria. Para encerrar o programa, de que maneira os pais poderiam se posicionar contra essa grande oferta de comidas industrializadas? Nos dê exemplos de alimentos substitutos dessa cultura regente. Então, assim, como é que os pais podem se conscientizar? O mínimo de produtos industrializados, para começar. Então, assim, se eu vou lá e compro uns nuggets, por exemplo, aquilo ali a gente sabe que faz muito mal para as crianças. O que eu posso fazer em casa? Tentar cozinhar o máximo possível. Então, assim, fazer alimentos que sejam fáceis de tu preparar e poder fazer com que as crianças se alimentem e possam considerar essa possibilidade. Frutas. Então, assim, se tu tiver que escolher uma coisa para tu mandar para uma criança no lanche, uma fruta, um sanduíche natural. Então, não são coisas que são muito difíceis de fazer. Então, assim, um iogurte com um cereal que não tem açúcar, por exemplo. Tudo isso são possibilidades de fácil acesso e até de menor custo, se a gente pensar. Então, entre tu ir lá e comprar um pacote de batata frita, tu tá no shopping. O que tu vai fazer?
vai lá e compra um iogurte para a criança. Então, assim, tu está no mesmo lugar onde tu tem as duas coisas, mas escolhe uma coisa mais saudável. As coisas não são difíceis, elas precisam entrar na rotina. Então, o que é uma alimentação saudável para uma criança? Arroz, feijão, isso aí fazia parte da nossa cultura alimentar. Arroz, feijão, uma salada, uma carne que não seja de preferência frita. Está aí um almoço maravilhoso e as crianças gostam disso e vão se acostumando. Então, a pessoa vai encontrar outras alternativas que são muito interessantes e certamente mais baratas. E qual é a tua visão dos alimentos integrais? Sim, com todos esses produtos integrais, eles são menos processados. Então, quando tu compara um arroz integral com um arroz branco, normal entre aspas, tu leva mais tempo o organismo para digerir esse integral. Então, assim, ele tem mais fibras, ele tem mais substâncias, porque quando tu tira a casca, vamos dizer, como se fosse a casquinha do feijão, do arroz, tu vai retirando substâncias também. Então, assim, o arroz branco, ele é facilmente digerido e ele vai se transformar em calorias, em glicose no organismo durante o metabolismo. Então, tudo que é integral é melhor, mas cuidado, porque assim tem muita coisa agora que eles chamam de integral, especialmente nos biscoitos, bolachas e alguns pães, em que eles botam um pouquinho de farinha integral e o resto é farinha normal. Então a gente tem que prestar bastante atenção para algumas palavras. Pobre em sal, quer dizer só 25% menos em relação ao original. Produto integral e coisas gourmet. Tudo agora é gourmet, está na moda. Perfeito, muito obrigada, professora. A entrevistada de hoje é a professora Noêmia Goldresch, coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Prevenção de Doenças Crônicas na Infância. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta do programa. A pergunta de hoje é: quando se fala em alimentação saudável para a criança, no que você pensa? Meu nome é Débora, sou servidora pública. Penso que uma alimentação saudável é aquela onde tem pouco alimento industrializado, o mais natural possível, sem agrotóxicos, também uma alimentação com produtos orgânicos. Claro que não é uma coisa assim muito fácil de conseguir hoje em dia, mas buscar o máximo disso que conseguir colocar para a criança desde pequena, né, quando ela começa a ter outra alimentação sem ser o leite materno, para ela já ir se acostumando com isso e gostando, né, tendo esse hábito. E também é importante que os pais também, né, tenham uma alimentação saudável para servir de exemplo para a criança. Meu nome é Isabel Nepomuceno, trabalho na creche da URGS há 21 anos, sou professora, trabalho coordenando o projeto ambiental da creche. Então, pensando sobre a alimentação saudável, né, acredito que é importante para as crianças, sim, desde que construída de forma holística, que seria pensando comunidade, família, profissionais que atuam na escola e sociedade. Porque a alimentação saudável é prevenir doenças na infância também, né? Mas ela tem que ser construída dessa forma holística, porque as crianças aprendem a evitar o desperdício e aprendem uma consciência de boa alimentação. E adquirem também, em toda essa questão, um pensamento sustentável. Eu sou Jussara Bexten da Silva, eu sou coordenadora pedagógica, trabalho com essa escolinha creche, é instituição de educação infantil Piu-Piu. A criança bem alimentada, ela recebendo uma alimentação adequada, saudável, ela vai ser uma criança esperta, uma criança mais tranquila, vai ter rendimento nos estudos, vai ter energia para brincar, para ser ela mesma, do que ela consumir um alimento que não vai trazer benefício algum para ela. Então, por isso que sempre eu deixo a dica para todo mundo, para as meninas que trabalham comigo, sempre substituir o salgadinho pela fruta, ter sempre uma saladinha, porque a maioria das crianças que chegam até nós passam às vezes o dia todo, mesmo na casa deles, sem comer isso aí. Então, é primordial que nós, nas escolas, começamos a tratar isso de uma outra forma e que eles levem isso para a vida deles.
Você já ouviu falar na pílula de alho? É uma pílula amarela. Você toma uma daquela, nem sabe o que é que sente, mas a infecção já era. Eu tive dor de dente, tomei algumas delas, as bichinhas logo agiram. Depois de certo tempo, senti-me melhorado e os sintomas maus sumiram. A pílula de alho, feita de alho e calor, é por óleo de alho, é como a flor de dendê, é mel da planta isenta de qualquer outro fator. A pílula de alho, feita de alho e calor. No próximo programa, o tema em pauta no Estação Cidadania vai ser sobre cultura de periferia. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br o que você sabe sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Laura Berruti. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Kleber Trindade. Mesa de áudio, Vladimir Fontoura. Até a próxima semana!